Nós estamos recebendo aqui o secretário de Educação, o Washington Bandeira. Ele vem falar das ações da secretaria, vamos falar sobre o pré-ENEM, busca ativa, educação de jovens e adultos. Secretário, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Só quando veio da primeira vez eu não estava aqui, estava doente, não estava aqui. É a primeira vez que o secretário vem, que eu entrevisto o secretário de Educação. Obrigado pela aceitação do convite, secretário. Eu que agradeço, Douglas. Boa tarde a você, a todos os telespectadores da TV O Dia. É um prazer estar aqui. Secretário, vamos fazer tentar fazer uma conversa assim bem didática para a gente, porque a educação é tão ampla, a pasta, são tantas ações, e a gente acompanha o dia a dia da Secretaria de Educação, traz as informações, mas é uma informação aqui, outra ali, então fica, né? Mas eu queria começar, porque eu acho interessante um pouco da sua história. O senhor era juiz. Sim. Juiz federal. Do trabalho. Do trabalho. Juiz federal do trabalho. Juiz federal do trabalho. E o senhor, claro, é amigo do governador Rafael Fonteles e sempre tiveram essa relação. Mas aí o senhor recebe um convite para assumir uma pasta que não é fácil. Juiz de trabalho também não é fácil, mas a pasta de educação eu acho mais complexa do que o juiz de trabalho, porque trabalhar como juiz de trabalho tem um ritual ali, não é? Uma rotina. Tem uma rotina, né? Não é? O secretário de Educação, meu Deus do céu, não tem hora, não tem... É uma coisa muito grande, um trabalho muito grande. Como é que foi receber esse convite e optar por essa mudança? É uma mudança com um desafio enorme. O convite ele foi recebido com muita honra pelo governador Rafael Fonteles, afinal, trata-se de um projeto grandioso para o estado do Piauí. Um projeto audacioso, com várias metas ousadas, mas, como diz o nosso governador, factíveis, exequíveis, inclusive do ponto de vista orçamentário financeiro. Então eu recebi com muita honra poder trabalhar com ele nesse projeto grandioso, ainda mais em uma pasta tão nobre como é a educação, que trata do direito mais sagrado de todos os cidadãos. Então foi motivo de muita alegria e de muita honra para mim, naturalmente, que eu tive que fazer todo um trabalho ali com a família em especial, conversar, com as pessoas próximas, e também um trabalho de reflexão e de maturação para que eu pudesse tomar essa decisão, que é uma decisão complexa. Mas depois de passar dessa fase de maturação... Só um parênteses. O posto que o senhor ocupava é um posto sonhado por muitos advogados, muitos da área do direito, chegar onde o senhor chegou. Né? Sim. Quer dizer, chegar a ser juiz, pode ser juiz criminal, do trabalho, enfim, é um posto que muitos querem. O senhor chegou lá, teve que fazer essa reflexão e não, agora eu vou seguir. Exato. Isso torna a decisão ainda mais complexa, mas foi uma decisão muito bem refletida, muito bem amadurecida e guiada, Douglas, por um propósito, por uma missão de trabalhar nesse projeto grandioso que já está mostrando os seus primeiros resultados, inclusive se revertindo em termos de confiança, expectativa e aprovação da sociedade em relação ao governo, em relação ao governador Rafael. Então, realmente foi uma decisão bem amadurecida e guiada por esse propósito, por essa missão. Eu entendi que a minha missão como magistrado do trabalho, ela havia se findado com muitas realizações. Quantos que eu pude anos, secretário? Foram 8 anos. 8 anos. Eu passei de substituto a titular, eu pude ser juiz auxiliar da presidência, então trabalhei na gestão do tribunal, fui gestor de metas junto ao Conselho Nacional de Justiça, fui presidente da minha associação de magistrados, fui membro, diretor da Diretoria de Assuntos Legislativos da Associação dos Magistrados Brasileiros, fui diretor, coordenador pedagógico da Escola Judicial do Tribunal, então pude participar de todos os comitês e comissões do tribunal, então tive uma carreira, embora não tão longa, cronologicamente falando, de 8 anos, bem vivida, né? Mas bem vivida e com muitas realizações. Eu entendi que naquele momento, com um convite tão honroso do nosso governador, com um projeto tão belo para o Piauí, de realmente alavancar o desenvolvimento socioeconômico e educacional também do nosso estado, porque afinal a educação é o ponto de partida para todo e qualquer desenvolvimento, toda e qualquer transformação.
Então eu tomei como muito honroso, como uma confiança do governador no nosso trabalho, que muito me honra, que muito me honrava, e portanto decidi, depois desse processo complexo de maturação, aceitar, e realmente estou guiando cada dia da minha vida por esse propósito, por essa missão, e trabalhando muito no ritmo do nosso governador e que a sociedade espera da gente. Secretário, para quem está nos acompanhando entender, quer dizer, se eu estiver errado, só pode me corrigir, mas ensino infantil e ensino básico é de competência dos municípios. Na verdade, a educação básica, ela compreende o ensino infantil, o fundamental e o médio. Né? A educação básica... Quando se fala educação básica, esses 3 níveis. Os 3 níveis. Certo. Depois dela vem a educação superior, que é o complemento da educação básica, né? O ensino superior. O ensino infantil, por determinação constitucional, né, ele fica a cargo dos municípios. O ensino fundamental, os anos iniciais ficam para os municípios e os anos finais há uma competência concorrente, né? Os municípios e os estados eles podem ofertar. E o ensino médio de competência privativa do estado, das redes estaduais de ensino. Agora, a Secretaria de Educação, inclusive foi lançado recentemente o Pacto pelas Crianças, que tem a participação da primeira-dama, doutora Isabel Fonteles, do senhor, do deputado estadual doutor Vinícius, do próprio governador Rafael Fonteles, tem envolvimento também da Secretaria de Saúde. E no lançamento, nós transmitimos ao vivo, inclusive, no lançamento ficou claro que é uma ação do Pacto pelas Crianças por faixas etárias. Não é? Ou seja, são várias ações de diversas áreas de governo em faixas etárias. Esse trabalho, como é que está, secretário? Porque é um trabalho que depende da participação também dos prefeitos. Como é que está essa conversa com os prefeitos e a participação? Sim, o Pacto pelas Crianças, na verdade, ele não é um projeto propriamente da SEDUC, da Secretaria da Educação. Ele é um projeto coordenado pela doutora Isabel Fonteles, primeira-dama do Estado, que tem seus braços, suas frentes de atuação na SEDUC, na SASC e na CESAP. Né? Secretaria da Educação, Assistência Social, né, liderada pela governadora, ex-governadora Regina Souza, e a CESAP, secretário Antônio Luiz. E na SEDUC, no que toca a SEDUC, o Pacto pelas Crianças, ele tem o fortalecimento do nosso programa de alfabetização na idade certa. Então nós já temos esse programa, é um programa muito exitoso, onde a gente apoia os municípios, tecnicamente, com formação de professores, com material didático, na oferta do ensino infantil. E, portanto, na promoção da alfabetização na idade certa, que é dos alunos até os 6 anos, 7 anos de idade, até o 2º ano do ensino fundamental. Nesse caso, o Estado colabora com os municípios. Exato. Aí, o que nós estamos fazendo dentro do Pacto pelas Crianças? Fortalecendo o nosso programa de alfabetização, fortalecendo os investimentos com mais 10 milhões de reais de investimento esse ano, passando de 24 milhões de reais no ano passado para 34 milhões de reais este ano, de investimento em formação de professores e material didático, incluindo a primeira infância, 0 a 3 anos, que é aí onde há essa sinergia entre a educação e o Pacto pelas Crianças, porque a gente passa a atender a primeira infância, que é justamente o público objeto do Pacto pelas Crianças, capitaneado pela doutora Isabel. E também vamos atuar em outras 2 frentes dentro do Pacto pelas Crianças, a Secretaria da Educação, ofertando aos municípios kit creche, para que os municípios possam construir e instalar novas creches. Então, é um mecanismo de estímulo aos municípios para que eles possam construir e inaugurar novas creches e assim atender à primeira infância, essa fase inicial da educação. A Secretaria da Educação vai financiar 200 kit creche, cada um no valor de 200 mil reais. Nós vamos entregar os equipamentos, o material, né, para subsidiar o funcionamento dessas creches e não o dinheiro, né? Vamos entregar os kits e também vamos financiar 100 brinquedopraças, né? A construção de 100 brinquedopraças, com os materiais, os equipamentos, para que os municípios, os prefeitos municipais possam construir, né, essas brinquedopraças. O que é uma brinquedopraça? É um exemplo que, inclusive, a gente está trazendo do Ceará, Douglas.
que é uma praça ligada a uma escola ou a uma creche. Ela tem que ser ligada a uma escola de ensino infantil ou a uma creche, que a gente entra com os equipamentos, né, e a praça fica sendo uma espécie de anexo da escola, justamente para atividades educacionais, para atividades lúdicas com essas crianças. Então, dentro do Pacto pelas Crianças, a Secretaria da Educação, ela está entrando com o fortalecimento do programa de alfabetização na idade certa, incluindo crianças de 0 a 3 anos, com os kits creches, 200 kits creches, e com 100 brinquedopraças. Aí os municípios já estão fazendo os pedidos para a SEDUC, nós estamos compilando os pedidos, enquanto isso nós estamos fazendo a aquisição desses kits creche e do material para as brinquedopraças. Aí nós vamos entregar os pedidos na mão da doutora Isabel Fonteles e do governador, e eles vão definir os critérios, né, que pode ser por edital, ou, se não houver uma quantidade muito grande de pedidos, atender todos os pedidos, que são 200 kit creche e 100 brinquedopraças. Quase um por município piauiense. Exatamente. 224. Secretário, antes da gente partir para o ensino médio, a gente tem um problema que é evasão escolar, e aí a gente vem de uma pandemia, de um período onde houve o afastamento das crianças, ainda nessa questão do ensino infantil, ensino básico, das salas de aula. Muitos não se adaptaram, muitos não voltaram, tiveram problemas para voltar, se gerou crise de ansiedade, enfim, todo aquele processo que a gente acompanhou. E o Estado recebe o aluno no ensino médio, quer dizer, nessa parte compartilhada dos últimos anos do ensino fundamental, mas basicamente do ensino médio. Se acontecem distorções nos anos iniciais, o Estado recebe esse aluno com essas distorções. Mesmo não sendo competência do Estado, como é que a SEDUC tem monitorado esses primeiros anos? Exatamente. Dessa forma que eu comecei a explicar ao falar do Pacto pelas Crianças. Uma das frentes de atuação para a gente prestar esse apoio aos municípios na oferta e na qualidade do ensino infantil e do ensino fundamental é através do PPAIC, do nosso Programa de Alfabetização na Idade Certa. Então, nós estamos fortalecendo os investimentos no Programa de Alfabetização na Idade Certa. Só para a gente entender, secretário, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, então ele olha a idade do aluno, a série, ele faz esse acompanhamento individual, se o aluno está frequentando, se passou um tempo fora, por que passou esse tempo fora, se deixou, por que deixou, é mais ou menos esse acompanhamento? Na verdade, o Programa de Alfabetização na Idade Certa é formação de professores, envio de material didático, realização da nossa avaliação estadual também para os municípios, para avaliar a alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental. O letramento em português, em matemática, em leitura. Fora esse programa de alfabetização na idade certa, nós recentemente lançamos o Pacto pela Educação. Aí este é um projeto ainda mais aprofundado de apoio do Estado aos municípios, não só voltado para a alfabetização na idade certa, mas também para a qualidade no ensino fundamental, anos iniciais e finais. Então, o que foi o Pacto pela Educação? Que nós já anunciamos e agora, no dia 11, nós faremos um grande ato de adesão na PPM dos municípios ao Pacto pela Educação. Além do fortalecimento do programa de alfabetização, nós temos o novo programa estadual de transporte escolar. Nós aumentamos o valor de repasse aos municípios para que os municípios assumam este serviço em relação aos alunos da rede estadual. Então, para que eles transportem não só os alunos da rede municipal, mas também os da rede estadual, considerando que as rotas elas são, em sua maioria, coincidentes. E evitar que o Estado corra de um lado, o município corra de outro, quando o município está ali mais próximo, conhece mais a realidade, o Estado pode entrar com suporte financeiro. Exatamente. É um mecanismo de economicidade, a gente vai economizar, porque a gente vai aumentar o repasse do valor aos municípios, o valor de repasse aos municípios, mas os municípios aderindo em massa, nós vamos deixar de terceirizar esse serviço e, portanto, vamos ter uma economia de recursos públicos e vamos tornar o serviço mais eficiente. O transporte escolar é um serviço muito importante, inclusive para manter os alunos dentro das escolas, para reduzir evasão escolar. E agora, essa qualidade do transporte escolar também vai ser fiscalizada pela fiscalizada também. Inclusive, nós vamos ter, além do aumento do valor de repasse, nós vamos ter também, estamos implementando um novo programa estadual de transporte escolar, um mecanismo de GPS, de monitoramento das rotas, para que as rotas realmente sejam cumpridas, e também
uma fiscalização da qualidade. Os municípios que não estiverem investindo na qualidade do transporte, eles serão descontinuados do PROET, serão descontinuados do programa estadual e até sofrerão algumas sanções dentro dessa pactuação, né? E o terceiro ponto, que foi justamente isso que você colocou, o apoio ao ensino fundamental, é uma pactuação de algumas ações estratégicas entre Estado e municípios. Então, os municípios passarão a compartilhar os dados dos seus alunos conosco, dados de frequência, dados de rendimento, né, para que a gente possa avaliar junto com os municípios e ajudar os municípios, né, nas intervenções de ensino-aprendizagem para melhorar a qualidade de aprendizagem desses alunos, para que eles cheguem no ensino médio, né, com uma maior qualidade de ensino. Além disso, os municípios eles terão que participar das nossas avaliações externas, nós vamos unificar o calendário, né? Os municípios eles têm que adotar a mesma ferramenta de gestão escolar ou uma ferramenta homologada pela SEDUC para que a gente atue, né, com essa mesma modelagem de gestão escolar e assim os dados sejam melhor compartilhados. Então é um compartilhamento de experiências e de boas práticas entre Estado e municípios, para que todos andem, né, no mesmo nível de qualidade de ensino. E para que a gente possa, enquanto Estado, enquanto coordenador desse sistema estadual de educação, a gente possa monitorar de forma personalizada, né, o desempenho dos alunos das redes municipais, para que eles cheguem bem no ensino médio e também para evitar a evasão desses alunos, aí que ocorre muito essa evasão, em especial no 9º ano do fundamental, né, quando há essa transição para o ensino médio. Então, o Pacto pela Educação é uma grande pactuação de metas e de boas práticas e de apoio do Estado aos municípios para que a gente mantenha o mesmo nível de excelência da educação desde a primeira infância até o ensino médio. E a avaliação atual, secretário, do ensino médio, o senhor, claro, assumiu recentemente, são um pouco mais de 6 meses. O que é que o senhor pode trazer de avaliação do estágio atual do ensino médio no Piauí? Douglas e sociedade piauiense, o Piauí está entre os 3 estados do Brasil que nos últimos 2 resultados do IDEB tem crescido, está em rota, em linha crescente de evolução. Ele saiu de 18º lugar no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Médio, de 18º lugar em 2019, em 2017, para 14º em 2019, para 9º lugar em 2021. No país? No país. Então, ele está em linha crescente, ou seja, o trabalho em relação ao ensino médio na rede estadual de ensino, ele está sendo bem feito. O que nós estamos fazendo agora é aperfeiçoar, é acelerar as intervenções no ensino e aprendizagem através de vários projetos que nós estamos desenvolvendo, né, para que a gente possa aí chegar às primeiras colocações do IDEB no ensino médio. E o governador fez um anúncio aí que foi um anúncio ousado, a quantidade de escolas de tempo integral, que é uma bandeira que o governador tem levantado desde a campanha. Esse é o nosso carro-chefe, para que a gente possa avançar ainda mais no IDEB do ensino médio. Essa é a chave do sucesso. Por quê, Douglas? No último resultado do IDEB, se nós tomássemos só as escolas de ensino médio de tempo integral do Piauí, nós seríamos o primeiro colocado no Brasil. As escolas de ensino médio de tempo integral do Piauí tiveram o IDEB 4.8 e o Paraná, que foi a rede estadual primeira colocada, teve o IDEB 4.7. O Piauí como um todo, pegando as escolas de tempo integral e parcial, teve o IDEB 4 e foi o 9º colocado. Então, dados e evidências, os resultados do IDEB mostram que investir no modelo de tempo integral e ainda mais com o ensino profissional integrado melhora a qualidade, né, do desempenho e da aprendizagem dos nossos alunos, em especial em língua portuguesa e matemática. Além disso, além de investir na universalização do ensino médio de tempo integral com o profissional, que é o que nós vamos fazer até 2025, o governador Rafael já anunciou, e nós já fizemos este ano, a transição de 104 escolas de tempo parcial para escolas de tempo integral, já implementamos a matriz curricular do tempo integral nessas escolas, então elas já estão funcionando como de tempo integral. Já no governo Rafael Fonteles? Já nesse governo, nós já podemos dizer que temos 200 escolas de tempo integral, as 96 que tínhamos, mais 104, mas é um processo complexo, né? Então demanda
alterações em relação à infraestrutura física dessas escolas, logística de transporte, de alimentação escolar, lotação de professores, carga horária, tudo isso a gente vai fazer durante este ano, mas a matriz curricular já foi implementada, né? Então, esse é um dos projetos, uma das ferramentas, a principal que vai nos levar à melhoria do desempenho no IDEB. Além disso, estamos com o projeto Recomposição de Aprendizagem, aulas complementares de língua portuguesa e matemática no segundo turno para os alunos do 9º ano do Fundamental e 3º ano do ensino médio. Assim a gente reforça e recompõe aprendizagens, sobretudo no pós-pandemia, nas disciplinas básicas, que são as disciplinas objeto da prova SAEB, que é a prova do IDEB. Então a gente está investindo no tempo integral, reforçando a aprendizagem em português e matemática, criamos um projeto que é o Pré-SAEB, específico para preparar esses alunos em resolução de questões na matriz da prova SAEB, que é a prova do IDEB. Nós já temos o novo Pré-ENEM SEDUC já lançado, que é essa preparação especial para o ENEM e para os vestibulares, mas que também carrega essa importância de fortalecer as aprendizagens em português e matemática. E aí eu pergunto ao senhor, o que é que muda no novo Pré-ENEM SEDUC? Até porque nós estamos aí próximo ao ENEM, o que é que muda? No Pré-ENEM SEDUC, nós trouxemos agora um modelo mais digital e gamificado, mais conectado com esse mundo dos jovens de hoje, né? Então, nós construímos uma plataforma digital de apoio ao aluno nos estudos, com sala de estudos online, com plano de estudos personalizado, com simulados online, com chat, com podcast, tudo para tornar mais dinâmica essa preparação dos nossos jovens para o ENEM. O ano inteiro? O ano inteiro. Disponível o ano inteiro. E aquelas revisões que a gente As revisões, nós vamos aumentar as revisões presenciais e as revisões virtuais pelo canal Educação. Mais revisões em todas as sedes das 21 gerências regionais e também em outros municípios. Nós criamos o Enem Game, inclusive nós lançamos, né, o novo Pré-ENEM SEDUC com o Enem Game, que é uma competição educativa de resolução de questões entre alunos de diferentes escolas, né? Nós continuamos com as nossas ações tradicionais, o Corujão, que é aquela revisão de véspera, o Dia E, que é o apoio a eles no dia do Enem, o Pré-SISU, que já é o auxílio para que eles façam a melhor escolha, né, das vagas nas universidades, né? Além disso, várias outras ações dentro do novo Pré-ENEM SEDUC, mas as principais são essas: o aumento das revisões presenciais e virtuais, o Enem Game e a plataforma de estudos, né, digital e gamificada para os nossos alunos, para que eles tenham ali um apoio em tempo real e durante todo esse processo de preparação. Secretário, o senhor falou desse acrescente do Piauí no IDEB, na avaliação do IDEB. Também tem sido um acrescente o número de aprovados de escolas públicas no Enem? Sim, nós tivemos uma aprovação muito relevante no ano passado, uma aprovação aí que ultrapassou mais de 6 mil aprovados nos mais diversos vestibulares do Brasil inteiro, né, rede pública de ensino superior e rede privada. Para que você tenha uma ideia, Douglas, de sociedade piauiense, só no IFP, e o IFP tem vestibular próprio, né? Só no IFP, 80% dos aprovados do IFP foram da rede estadual de ensino. E o que nós queremos é melhorar ainda mais esses resultados. E para isso nós estamos investindo muito em todas essas ações que eu lhe descrevi aqui, algumas ações que são mais estruturantes, são de médio prazo, e em especial no novo Pré-ENEM SEDUC, que é essa preparação de curto prazo, né, para os nossos alunos, para que eles possam chegar às provas no final do ano, né, com o máximo de conhecimento, com o máximo de qualidade de aprendizagem, que tenham ali o melhor desempenho para alcançarem a realização do seu sonho, que é o ingresso no ensino superior. Vamos falar de recursos do Fundeb e Fundef também, que há um questionamento, secretário, aproveitar até para a gente esclarecer quais são os critérios que vão ser adotados para a distribuição dos recursos. Nós vamos ter agora em julho, anunciado pelo nosso governador Rafael Fonteles, o pagamento do rateio do Fundef, segunda parcela, no valor de 83 milhões de reais. Esse pagamento é para os profissionais que atuaram de 1997 a 2006 e que, portanto, têm direito
né, ao objeto desse pagamento, que veio de um precatório judicial, de uma decisão contemplando esses profissionais de 97 a 2006. Aí eles vão receber mais ou menos, né, o valor a ser recebido é de acordo com o período que eles trabalharam, de acordo com a classe e o nível de cada profissional, a classe de respeito, a qualificação, a graduação, né, se especialista, se mestre, se doutor, né, e o nível ao tempo de serviço em cada classe, né? Então, esses serão os critérios. Se professor de 20 horas ou professor de 40 horas, então é classe, nível, carga horária, o período trabalhado, enfim. Aí ele vai ter direito a um menor ou um maior valor, né, mas o valor total, 83 milhões de reais. O governador anunciou também o pagamento da bonificação do Fundeb, né? Habitualmente, nos anos anteriores, esse abono Fundeb ele era pago no final do ano, somente no final do ano, aguardando as sobras do uso do Fundeb. O governador, amparado pela lei federal do Fundeb, determinou que esse pagamento ele passasse a ser durante o ano. Então, ele instituiu essa bonificação quadrimestral, portanto, 3 vezes por ano, para que a gente consiga executar melhor os recursos do Fundeb. E essa bonificação quadrimestral, ela se volta somente aos ativos, ela não atinge os aposentados. O Fundef ele atinge aos aposentados que trabalharam ali no período de 97 a 2006. A bonificação do Fundeb apenas aos ativos e o pagamento também, ele varia de acordo com a classe, o tempo de serviço e a carga horária, se professor 20 horas ou professor 40 horas. Serão 16 milhões de reais agora em julho pagos a título de bonificação Fundeb. E aí, reforçando, quadrimestral. Quadrimestral. E completando, né, se juntando, na verdade, ao que já foi pago no início do ano, que aí foram mais de 185 milhões de reais pagos de abono Fundeb e 107 milhões de reais da primeira parcela do rateio Fundef. Isso, obviamente, fora salário, todo mundo recebe, isso fora... Isso sem falar de salário. Além disso, o governador, ele cumpriu a lei federal do piso, passando a pagar aos professores 40 horas que ganham o piso, o valor do piso, né, reajustado de R$ 4.420,55, pagando inclusive o retroativo desde janeiro, né? Ele também anunciou agora, recentemente, um reajuste aos professores substitutos, aqueles que não são efetivos de concurso público, mas sim de teste seletivo, chamados professores seletistas ou temporários. Eles também terão um reajuste esse ano e nos anos seguintes, né? A ideia aí é nos 4 anos igualá-los ao piso dos efetivos, né? O governador também, nessa transformação de escolas de tempo parcial em tempo integral, ele está oportunizando que os gestores dessas escolas ganhem mais a título de gratificação. Para você ter uma ideia, um diretor de escola de tempo integral, ele ganha uma gratificação a mais, um adicional de R$ 1.500. Então, o gestor de escola de tempo parcial, que ganhava uma gratificação de R$ 390, ele tendo a sua escola se transformando em tempo integral, ele passa a ganhar um adicional de R$ 1.500. Dentre outras melhoras salariais que o nosso governador ele tem anunciado, e ele inclusive já anunciou também que vai abrir uma mesa de negociações agora em setembro com todas as categorias, não só da educação, mas também segurança, saúde, para discutir um reajuste geral, né, a todas as categorias, e ele disse, né, já declarou publicamente que esse reajuste ele deve vir até o início do ano que vem, a mesa de negociação com as categorias, com os sindicatos, se iniciando agora em setembro. Secretário, a gente recebe muito, quando fala de educação, a gente recebe muito aqui a participação do telespectador, falando dos inativos da educação, perguntando se há alguma ação, algum benefício. Eu aproveito e repasso para o senhor se há algum tipo de planejamento para os inativos, algum benefício. Em relação aos aposentados, eles foram contemplados pelo reajuste do piso, né? Aqueles que ganhavam no piso, eles passaram a ganhar com esse reajuste. O piso anterior era de 3.800, pouco mais de R$ 3.800, e passou a ser de R$ 4.420,55. E também foram contemplados com o pagamento do primeiro rateio Fundef, e agora serão contemplados com o pagamento da segunda parcela do rateio Fundef, né? Os aposentados, eles não podem, pela lei federal do Fundeb, ser pagos com Fundeb, apenas com o Tesouro.
Então, eles serão contemplados. A próxima boa notícia para os aposentados, em termos remuneratórios, será esse reajuste geral para as categorias. Esse reajuste geral vai atingir também... Vai atingir os aposentados, né? Eles só não podem receber a bonificação Fundeb, né? Porque os aposentados, por impedimento legal, Lei Federal do Fundeb, eles não podem receber via Fundeb, e também eles não recebem essas gratificações que eu citei, né? De gestão de escola, porque elas se referem àqueles que estão ativamente trabalhando na gestão ou na coordenação ou mesmo no ensino de escola de tempo parcial ou tempo integral. A ideia, secretário, é um ajuste linear, um percentual linear para as categorias ou um percentual específico para cada categoria? Ainda não temos essa definição, né? O governador vai iniciar essa mesa de negociação agora em setembro. Todas as categorias? Mas você me lembrou de um fato importante e interessante, Douglas. Essa bonificação quadrimestral do Fundeb, ela é proporcional, né? Além de ser proporcional à classe, né? Ao nível, ao tempo de serviço, à carga horária, né? Ela tem esse peso da qualificação. Então, aqueles que são professores doutores, eles vão ganhar um valor de bonificação quadrimestral maior do que os mestres, do que os especialistas, né? Daqueles que têm só a licenciatura e daqueles que têm só o ensino médio, né? Então, contempla essa proporcionalidade, portanto, torna mais justa essa retribuição pelo trabalho desses profissionais. Não deixa de ser um incentivo também para os professores buscarem a melhor qualificação. Exatamente, serve como incentivo. Secretário, antes de encerrar, eu queria que o senhor reforçasse o convite, então, para o evento que o senhor falou da APPM. Da PPM será agora no dia 11, será um evento com os municípios, os prefeitos e prefeitas e dirigentes municipais, secretários e secretárias, para que eles façam adesão ao nosso Pacto pela Educação, que é o fortalecimento do Programa de Alfabetização na Idade Certa, o novo Programa Estadual de Transporte Escolar e aquele pacto que envolve compartilhamento de dados, realização de avaliação, unificação de calendário, para que estados e municípios andem juntos no nível de excelência de qualidade educacional. Secretário, obrigado pela presença, e acho que a gente conseguiu fazer aqui traçar um panorama geral aqui das ações da Secretaria de Educação, que é, como eu disse, a Secretaria que tem uma capilaridade enorme, atua em todos os municípios do Piauí. São muitos programas, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de cada um, e sinta-se convidado para voltar mais vezes, para a gente ir atualizando sobre os programas. Douglas, muito obrigado. Faltaram alguns ainda, viu? Você vê, são tantos que não deu, 30 minutos e não deu. Mas todos estão dentro desse nosso programa geral que a gente chamou de Acelera Seduc. Então, faltou falar da expansão dos cursos profissionais, que é o Seduc Tech, né, do Seduc Olímpica, que é a preparação dos nossos alunos para as Olimpíadas de Conhecimento, né, o Avalia Mais, que são mais avaliações durante o ano, para prepará-los melhor para todos os vestibulares, Enem e também para o SAEB. Enfim, são muitas ações, né, que o nosso governador Rafael Fonteles nos pediu, né, nos deu essa missão para que a gente possa avançar ainda mais na qualidade do ensino, da educação do Piauí. Muito obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição para outras oportunidades. Uma boa tarde a todos e todas. Só um detalhe, o senhor falou do governador, o secretário Chico Lucas esteve aqui, e acho que o secretário Chico Lucas disse, olha, em determinado dia, eu não sei se final de semana, não sei, o governador liga e disse, olha, Chico, em lugar tal, houve um remanejamento aí de policiais, e a gente teve aqui o registro de tantas ocorrências, então seria bom você voltar. Então, assim, o Chico Lucas falando desse acompanhamento do governador, que não é algo esporádico, ele participa diariamente mesmo. Isso acontece na educação também, essa consulta diária, essa cobrança diária? Ele participa ativamente, né, orientando, dando as suas considerações. Até porque é uma área dele também, educação. Exato. É uma área Ele dele. é um especialista. Na verdade, nós temos a honra e o prazer, enquanto cidadãos piauienses, de termos um governador de uma inteligência fora da média, que entende de todas as áreas, né? De modo muito profundo. Mas da educação, ele que é um professor e empreendedor na área educacional, entende mais ainda, e ele nos subsidia, nos ajuda muito com as orientações, com as considerações e monitorando ali diariamente. Afinal, é uma gestão, Douglas, voltada a resultados, ao cumprimento de metas e baseada em dados e evidência. A gente não faz nada por achismo, faz tudo com muito profissionalismo e buscando sempre a melhor opção para o povo piauiense, né? A medida mais econômica e, ao mesmo tempo, mais eficiente. Obrigado mais uma vez, secretário. Eu que lhe agradeço, uma boa tarde a todos.